Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Num mês no qual as questões climáticas e ambientais estão aí no topo dos noticiários, a gente tem o prazer de receber Márcio Mateus, presidente do CELUR, a entidade que luta em âmbito nacional para resolver, dentre outras questões, a questão da coleta do resíduo sólido. E o Márcio sempre vem aqui esclarecer as questões ambientais que você já está acostumado de ver as verdadeiras aulas que ele dá para a gente. Márcio, eu começo com uma pergunta ligada estritamente à sua atividade. A existência dos lixões, elas contribuem para a poluição atmosférica e de que jeito? Olha, Renato, assim, o lixão, ele tem na sua... né, ele é um local de disposição irregular de resíduos. Nesse local, o resíduo, principalmente uma matéria orgânica, ela sofre uma decomposição. E nesse processo de decomposição, ela gera vários gases, mas o principal que é gerado é o chamado CH4, né? Que nós conhecemos como metano. Tá? O metano é um gás, tá? Altamente impactante na atmosfera para efeito estufa. Então, ou seja, todos nós, né, qualquer decomposição de qualquer dejeto orgânico, seja de origem animal, né, origem humana, origem vegetal, ele vai gerar esse metano. Quando você tem uma destinação irregular, o que acontece? Essa decomposição se dá a céu aberto e não há nenhuma estrutura capaz de minimizar que no caso, esses gases, né, que são gerados da decomposição do resíduo orgânico, ele seja de alguma forma captado, queimado, de alguma forma transformado, para não ir para a natureza. Então, nós fizemos um exercício, né, pelo CELUR, nosso Departamento de Economia, e nós fizemos um estudo baseado no índice no ano de 2017, onde nós tivemos o montante, né, nós tivemos praticamente 40% das 80 milhões de toneladas de resíduos que são colocados todos os anos nos lixões. Né, 40% desse total de 80 milhões de toneladas ano vão para os lixões. E vimos, nós temos uma tabela do painel intergovernamental de mudanças do clima, que ele mostra como esse processo de decomposição, né, que ele tem um potencial de decomposição maior no início, depois vai diminuindo, e nós fizemos, olha, quanto isso, só essa deposição desse ano, sem contar as anteriores, tá? Quanto ela representa em termos de emissão de gás de efeito estufa, ou de gás metano. E você disse, Márcio, a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, que o gás metano ele tem a capacidade de causar o efeito estufa bem maior do que do que o dióxido de carbono. Né? O dióxido de carbono é um gás natural da queima de qualquer material. No caso, o gás metano, né, considerando a tabela do IPCC, né, porque como existem às vezes divergências de ordem científica, então estou falando com base na tabela do painel intergovernamental de mudança do clima, que é vinculado à ONU, tá? Estamos usando essa referência do estudo.
Com base nessa referência do estudo, nós temos com muita clareza o que é justamente que ele dá cerca de 28 vezes mais impactante para fins de efeito estufa do que o dióxido de carbono, chamado CO2, que advém normalmente da combustão de materiais em geral. Então era essa a colocação. Por isso que normalmente nos aterros sanitários, diferentemente daquilo que acontece nos lixões, nós temos um sistema de drenagem, pelo menos isso, um sistema de drenagem que capta esse metano, porque ele ajuda também a estabilizar o aterro, porque fica gerando gás ali embaixo, ele ajuda na estabilidade do aterro, e nós o quê? Queimamos isso num equipamento chamado, é um tipo de uma chaminé, um flare, né, que se chama um flare. Nesse flare ele é queimado e nós evitamos que esse metano vá para a atmosfera. Ou então, nos aterros mais modernos, nós fazemos um modelo de reciclagem, que é a reciclagem, né, chamada reciclagem energética. Isso se chama os aterros modernos, né, o Modern Landfill, os aterros modernos. Isso é a tecnologia que os aterros modernos no mundo usam. Ele capta esse metano, queima esse metano, tá, num sistema que vai mover uma turbina de geração, né, um gerador para energia elétrica. Então você é o chamado que a turma conhece popularmente como biogás, ou seja, aquele gás decorrente, ele é captado e ele vai mover uma turbina que vai gerar energia elétrica, energia limpa, né? Você percebe, então, você vai do lixo para gerar energia limpa para a sociedade. Tá? Então você consegue isso nos aterros, gerar essa energia. Ou então, muitas vezes você pega esse gás, tá? Você pode canalizá-lo e usar para uma rede, para abastecer uma cidade, para usar esse gás na cocção de alimentos, barateando a cocção de alimentos, tal qual se faz com o GLP, o gás liquefeito de petróleo. O gás liquefeito de petróleo ele é subsidiado para quê? Para baratear o custo da cocção de alimentos para a população. Por isso que não se pode usar GLP, né, como combustível de automóvel, que não é essa a finalidade dele. Então, a gente tem mais uma curiosidade aí, que é sempre legal receber o Mário. Você nunca tinha prestado atenção na denominação GLP e NV, gás natural veicular. Quer dizer, o gás que todo mundo tem num botijão de casa de gás, ele não pode ser usado para fins de veiculares. E por isso que às vezes existiam aquelas blitzes que prendiam os carros. Quer dizer, o gás que vem para o veículo, ele não é o mesmo gás. Não, é um gás que vem de uma jazida natural, por isso que ele é chamado gás natural. Ele é encanado, tal, conduzido, estabilizado para ser usado na propulsão dos veículos. Sempre bom. O Márcio aqui é sempre uma fonte de conhecimento aqui para a gente. Márcio, inclusive agradeço a sua vinda aqui hoje. O Márcio está indo para Brasília daqui a pouco para tratar lá da Casa da Entidade numa das convenções. Márcio, obrigado. Daqui a pouco você já está... Estamos à disposição sempre. Nós ficamos honrados sempre com a chamada. Estamos aqui. Agora, Márcio, voltando ao nosso assunto, a questão dos lixões. As prefeituras têm se empenhado nisso? Porque eu sei que a sua missão é sempre, às vezes, você estava comentando também antes de começar, que você, às vezes, é obrigado a ter uma atividade quase que docente com as entidades, até de alto nível, que você estava comentando, que tem um verdadeiro desconhecimento. As prefeituras estão empenhadas, porque segundo os dados que você está dando aí, a questão das queimadas na Amazônia é fichinha perto do prejuízo que pode causar essa destinação errada dos resíduos. Tem várias formas, né? A destinação errada, essa emissão de gás, né, que contamina o ar, né? Você tem, paralelamente a isso, o que acontece? Na decomposição, você gera o gás e o líquido, né? Tem a parte líquida, né? Tem um processo de transformação. O líquido é o chamado chorume, que é também um líquido, ele é contaminante, né? Porque ele é um decorrente da composição orgânica e ele penetra o solo, então ele contamina o solo. À medida que ele penetra o solo, ele pode ser também carreado para os lençóis freáticos, né? Contaminando o lençol freático. Da mesma forma, com a chuva, ele pode ser carreado para outros corpos hídricos, também levando contaminação. Tá? Então, você tem uma série de formatos de contaminação que decorre da deposição de lixo a céu aberto, que são os chamados lixões.
Quando você tem uma deposição estruturada, organizada por meio de uma obra de engenharia, que é o aterro sanitário, esses efeitos eles são contidos, mitigados ao máximo, tá? Mitigados ao máximo por meio de conhecimento de engenharia aplicada. É uma tecnologia para superar isso, para evitar os efeitos deletérios daquela deposição irregular de resíduo. Ele veio substituir o lixão. Então, qual é a preocupação das prefeituras, então? Aí você vai entender, não é porque as prefeituras não querem, que precisa ter conhecimento, né? Ninguém em sã consciência, o setor ele é um parceiro da prefeitura. Né? Nós estamos para ajudar a prefeitura. A entrada do setor privado foi justamente para ajudar as prefeituras a darem conta dessa tarefa. Porque antes era assim, Renato. Você vai pegar de Roma, as cidades, tudo, onde havia concentração humana, que há resíduo, o que o pessoal fazia? Tinha que tirar do meio porque dava doença. Então o pessoal sabia que aquele atraía vetores, mosca e tal, gerava doença. Então eles tiravam o resíduo e afastavam daquela localidade urbana. Isso é uma técnica, você faz a coleta e destina a algum lugar fora da área urbana. Por isso que o pessoal fala, vamos jogar fora. Fora da onde? Fora da cidade. Um jogava fora de casa, depois o poder público pega e joga para fora da cidade. Até aí tudo bem. Essa era a lógica do afastamento. Como o resíduo até a quantidade era menor, você não tinha tanta produção, né? A natureza de um jeito ou de outro dava jeito. Conta. Você jogava na jusante do rio, então que se tivesse alguém para baixo que ia sofrer as consequências, mas você tirava, você afastava, né, o resíduo dali. Essa era a lógica do afastamento. Só que isso começou a trazer uma série de problemas, como nós falamos. Gerar gás, pegava fogo. Né? Ele pega, porque o gás é potencialmente, pega fogo, queima. Então começava a perturbar. E outra, à medida em que as cidades vão crescendo, aquele fora vai ficando mais próximo. E aí o incômodo, né? Essa questão desse incômodo, né? De queimar, de ter risco de explosão por causa dos gases, se não for captado, se não tiver um flare, se não tiver um sistema de drenagem que estabilize aquilo. Então, você tem que ter. Você começa a contaminar a água próxima que vai abastecer aquela cidade. Então, você tem que ter uma tecnologia para isso. A tecnologia de aterro veio para isso, para substituir esse lixão. Por quê? Porque agora não tem mais fora. Ou seja, você vai fazer o afastamento com responsabilidade ambiental. Até então, bastava tirar da porta das pessoas e jogar em algum lugar. Agora não dá, não tem mais fora, está tudo dentro. O ambiente, tudo é dentro. Então, para isso, você tem que fazer uma outra equação, aplicar tecnologias para resolver, para mitigar esse impacto que você gerava e deixa a cargo da natureza. Agora não dá mais. Por quê? As cidades aumentaram. A concentração de pessoas, a geração aumentou por um modelo de consumo. A gente tem o que se chama de urban age, a idade urbana, né? A maioria das pessoas hoje não estão morando no campo, como era no passado. Estão morando nas cidades. Produzem, consomem. Então você tem que tirar. As cidades se ampliaram, encostaram nas periferias, você tem que mandar para mais longe. E mandar para mais longe com responsabilidade ambiental. O que acontece aí, Renato? Vê que é interessante. Na primeira lógica do afastamento, você levava em conta só a saúde pública, ou seja, você ter um ambiente da cidade, um ambiente citadino salubre, que não trouxesse, que não comprometesse a saúde das pessoas. Ótimo. Por quê? Porque à medida que aquele lixo vai ficando, com o tempo, ele vai se decompondo, ele pode gerar colônias, pode gerar doenças, vai atrair vetores, e vai uma série de problemas de saúde pública, por essa razão. Até então, tudo bem, mas você tirava, você resolvia o problema. Agora não tem mais, você tem mais uma demanda, que é a poluição que esse resíduo causa no meio ambiente. Só que aí é o seguinte, quem consome não são todos. O consumo é diferente. A pessoa pode, olha, eu posso escolher materiais que gerem menos resíduos. Produtos que gerem menos resíduos. O indivíduo tem ação sobre isso. E se isso é uma consequência de poluição, a própria Constituição e o mundo, de uma forma geral, usa um princípio que é o chamado poluidor-pagador. Aquele que polui e que tem opção e que tem condição de diminuir o impacto daquilo que ele gera, ele tem que arcar com essa conta. Essa conta, então,
o modelo de custeio anterior, que era a responsabilidade coletiva, ele agora tem uma componente individual, que ele precisa ser tratada e precisa entrar na equação, porque o orçamento não foi dimensionado para isso, ele, quando muito, ele resolvia a questão coletiva. A responsabilidade individual é do gerador. E o que acontece, então? O orçamento continua agora subsidiando uma responsabilidade ambiental que não é do orçamento público, é individualizada para cada um, ou para a residência, que gera, ou para o indivíduo, né? E aí você tem que seguir uma sequência. E quanto ele mais gera, mais ele paga. Quanto menos gera, menos paga. Ou se ele separar material, ele tem incentivos, que a gente chama de economia comportamental para resíduos. Renato, se você precisa mudar que é o que a gente quer, essa relação, nós temos que modernizar o modelo de custeio. O que acontece? As prefeituras, na sua maioria, elas continuam com o modelo de custeio só do afastamento. Então, o que ela faz? Ela continua praticando o que se praticava lá do passado. Para isso, ela tem que colocar uma componente seguinte, ela tem que cobrar do gerador a responsabilidade dele. Ela não cobra. E ela não tem, o orçamento não dá conta. E muitas vezes também, Renato, o que acontece? Para você ter uma solução tecnológica, seja uma solução de aterro, seja amanhã um gerador, né? No caso aí um incinerador, uma usina de recuperação de energia, uma usina de tratamento qualquer, você precisa de recurso. Tá? Essa é uma questão. Então você precisa de recurso, alguém tem que subsidiar isso. Na questão agora, quem vai subsidiar é o indivíduo, é o gerador. Por isso que a gente tem esse princípio internacionalmente adotado, que é o princípio do poluidor pagador. Essa é uma questão para não ir, para esse resíduo, não ir no meio ambiente, ou então ele ir ao meio ambiente de uma forma menos impactante possível. Porque o impacto já aconteceu quando alguém foi no meio ambiente tirar recurso do meio ambiente, manufaturar, transformar em produto, e vai gerar um resíduo. Essa é uma questão. Então, ele tem que pagar por aquilo que ele mais gera ou menos gera. Porque ele tem a opção de fazer escolha por produtos que gerem menos resíduo. E aí ele paga na medida do que ele gera. Quando você põe um orçamento para subsidiar disso, como se a responsabilidade fosse coletiva, você está onerando o orçamento, fazendo com que esse orçamento concorra com saúde e com educação, numa responsabilidade que é individualizada, que é do poluidor pagador, é o gerador que está gerando resíduo, com capacidade de poluir o meio ambiente. E a solução precisa ser custeada. Quando você não tem, no seu modelo de custeio, essa conta, essa responsabilidade não entra, você não consegue cuidar dessa parte, porque o orçamento normalmente não tem como custear isso. E para custear isso, você precisa ter escala, porque a atividade é assim, Renato, para você montar uma tecnologia qualquer, você precisa ter viabilidade financeira, sustentabilidade financeira. Eu posso te dar um exemplo assim, ao metrô. Você tem linha de ônibus, você quer fazer um metrô, você precisa, no mínimo, ter uma população com 1 bilhão de habitantes para poder ter um metrô. Senão, não paga o custo, não tem o que pagar. Você precisa ter escala, volume de pessoas de uso para poder sustentar aquela estrutura. Da mesma forma, um aterro o normal, para iniciar, é com 200 toneladas a dia, o que corresponde ao quê? A resíduo, 1 quilo por dia, gerado por 200 mil pessoas. Você precisa ter minimamente 200 mil pessoas. 90% dos municípios brasileiros têm população igual ou inferior a 50 mil pessoas. Ou seja, esses pequenos municípios só vão conseguir ter escala suficiente para ter uma solução ambientalmente adequada para os seus resíduos, ou seja, uma estrutura, uma tecnologia adequada para cuidar disso, evitar esse impacto na natureza e sair fora desse modelo medieval que é o lixão, se ele tiver essa escala, se eles se compuserem minimamente 5, 6... Um consórcio. Ou não precisa nem ser, pode ser num consórcio, se compuserem num contrato de adesão, contratar em comum uma solução de aterro para a região, que a gente chama de aterro regional. Certo? Esse é o caminho que o mundo, por exemplo, os Estados Unidos adotou, chegaram a ter 20 mil lixões, porque eles têm 19.800 municípios, cada um com um lixão.
Aí o que eles fizeram? Era, cada um tinha um lixão. Cada um tinha um lixão. Cada um tinha, da mesma forma que cada um tem o seu lixão, vai ter a sua solução local, na periferia da cidade. Primeiro que você tem o impacto, você impacta difusamente o meio ambiente. Quando você concentra regionalmente, você tem um impacto concentrado no local, com a infraestrutura adequada, com o conhecimento, com a obra de engenharia, com a tecnologia apropriada, para minimizar ao máximo esse impacto e aproveitar esse resíduo para outras finalidades e otimizando a cadeia logística. Já que tudo vai para lá, dali então você tem condições de melhorar a questão da reciclagem, com escala, com volume, para ter um aproveitamento do material reciclável local. Os Estados Unidos usam essa fórmula, eles partiram... Resolveram totalmente. Hoje eles trocaram os 20 mil lixões por 1.700 aterros regionais, tem 85 ainda incineradores em todo o país, é o que eles têm, porque a tecnologia de incineração é mais cara, é bem mais cara que o aterro, e eles conseguiram também aumentar a reciclagem do país, que era em torno de 6%, tal, hoje eles estão em 34%. 34%. 34%, que é um nível muito bom, a gente pode dizer assim, né, em termos de reciclagem, de reaproveitamento do material. Qual é a vantagem da reciclagem? A vantagem da reciclagem é que esse material ele entra novamente na cadeia de consumo e ele diminui a pressão por mais recurso natural in natura. Esse é o chamado desenvolvimento sustentável. Você procura da gira, que é chamada economia circular. Você faz com que aquele produto, o resíduo que ele gerou, ele volte novamente como insumo para a cadeia. Com isso, você vai fazer com que a indústria busque menos impactar novamente a natureza para tirar matéria-prima. E ela vai funcionar como um insumo. E aí vem a questão nossa, que nós temos muito grave da reciclagem. Tem que entender que aquele material ele tem que ser tratado como uma commodity. Ele concorre com a commodity, que é o produto in natura, a matéria-prima. Então, o vidro reciclável, ele vai competir com a sílica, né? É isso. O plástico, ele vai competir com o polietileno, que vem do petróleo. Então, o preço do petróleo, o preço desse material in natura, concorre com o insumo, com esse reciclável. Por isso que nós temos sempre que entender a cadeia, Renato, de forma econômica. Porque, na realidade, a atividade é uma atividade logística. Você tem que movimentar volumes, né, e distâncias. Então, você tem que ter essa noção. Você precisa entender que os materiais têm custo para ser reaproveitados na cadeia econômica, eles concorrem com as commodities, e isso permite que você comece a entender gestão de resíduos como uma atividade logística e econômica. A partir do momento que você fica centrado naquela lógica só da saúde pública, sem entender as responsabilidades envolvidas, a gestão se perde. Então, um modelo, para a gente resolver isso, nós temos que modernizar o modelo de custeio das prefeituras. As prefeituras têm que cobrar do gerador a responsabilidade que lhe cabe pela poluição que ele gera. E a indústria na parte dela, por quê? Porque o resíduo é uma externalidade negativa da relação produção-consumo. Não é a prefeitura que gera resíduo, certo? São as pessoas. A indústria, quem produz, quem consome, vai lá, ela vai sanear isso. Ela vai sanear, mitigar ao máximo as consequências dessa externalidade negativa que foi gerada dessa relação. Tudo bem. Naquilo que tange a saúde pública, ela fazia. Só que agora ela tem uma responsabilidade de preservação ambiental que quem tem que pagar é o poluidor pagador. Essa consciência está aumentando, né? E algumas resistências. O pessoal, pô, vou cobrar mais uma taxa, mais uma cobrança. Não é mais uma, é menos uma, Renato. Era o que estava no passado. Entendeu? Então, lá atrás, no passado também assim, você distribuía energia elétrica, era de graça. Chegou um momento e falou, não dá para distribuir para todo mundo, cada um vai consumir. Em algum momento começou a cobrar. Né? Ah, você levou água, em algum momento, eu não pago pela água, eu pago pela... que a água chegue na minha casa, na porta de casa, na torneira de casa, tratada. Uma hora tem que cobrar, porque não tem o que sustente. E aquele que usa tem que pagar por esse uso. Essa é a razão. Por isso que a gente diz hoje, Renato,
modernização do modelo de custeio. Se as prefeituras ficarem com o modelo ultrapassado, a solução dela vai ser o modelo ultrapassado, que é o lixão, porque é a única coisa que ela consegue, quando muito, arcar, custear. A solução que a política nacional manda, que é pegar e dar destinação ambientalmente adequada, entra um novo ator nessa equação, nesse modelo de custeio, que é o gerador, que é o poluidor-pagador. Enquanto ele não entrar nessa equação, você não vai conseguir resolver. As prefeituras vão ficar com problema. Prefeituras grandes, de grandes capitais, que têm até volume, que têm uma maior escala, ela até pode dar conta, mas mesmo assim, ela vai ficar com o orçamento dela sempre premido e sujeito o quê? Aos humores desse orçamento. Porque o orçamento não foi feito para isso, essa responsabilidade é pessoal, ela não é mais coletiva, ela é individual. E isso nós temos dificuldade de compreender. As pessoas têm dificuldade de compreender, então é trazer o modelo de gestão para o século atual. É isso que nós defendemos e entendemos que é o grande gargalo da gestão de resíduos no Brasil. Ok. Bom, Márcio, agradeço a sua presença, não consegui perguntar quase nada do que eu queria, e já tenho mais umas dúvidas que surgiram aí conforme você ia falando. Já vou até adianto qual é, porque já pode ser tema para o nosso próximo convite. A questão dos consórcios que funcionam, que já funcionam, e a questão de como que você consegue fazer uma cobrança dessas taxas e fazer com que a prefeitura utilize corretamente isso. Isso é uma coisa que já... Olha, Renato, eu posso até te antecipar assim, nós temos um modelo, um case de sucesso fantástico no estado do Mato Grosso do Sul. Uniram-se, né, em torno da gestão de resíduos para ter uma solução. O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Meio Ambiente do Estado, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, que é o IMASU, do Mato Grosso do Sul, se uniram, escolheram áreas, esse município é melhor para receber isso aqui, fizeram um estudo técnico, começaram a pensar, a planejar a solução e falaram, e para custear, vai precisar desse volume. É um grande case. Esse case seria importante você explorar, Renato, porque ele é fático, ele é uma situação fática de sucesso. Já fica combinado, Márcio. Obrigado, Márcio está embarcando para Brasília agora, falar na comissão. Márcio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Já marcado o nosso próximo programa. Obrigado, Renato. O programa Nova Cidade volta na próxima semana. E aí,